Então, ao final do primeiro bloco, eu lancei essa pergunta que eu vou repetir agora. O destino levou você, Jorge, para a cidade de Campos. Mas ocorre que essa área, não apenas Campos, mas todo o norte fluminense, parece um verdadeiro celeiro de militância negra, né? E como é que foi você chegar nesse ambiente? Olha, eu cheguei aqui no ano de 1996, finalzinho de 96 para 1997. Eu cheguei exatamente no momento que estava se constituindo o primeiro órgão PIR municipal do Brasil, que é a Fundação Municipal Zumbi dos Palmares. E aí eu já tinha feito contato com algumas pessoas da fundação, especialmente o primeiro presidente, Carlos Gama, e aí eu sempre ia à fundação, até que em 2001 eu fui convidado formalmente para fazer parte do núcleo de referência Abdias do Nascimento contra o racismo e o antissemitismo. A Fundação Zumbi dos Palmares, ela fez um convênio com o Estado do Rio de Janeiro, com o Centro de Referência Nazaré Cerqueira contra o racismo e o antissemitismo. Então, nós constituímos, ficamos ligados, conveniados ao Estado do Rio de Janeiro e ficamos atendendo a área do norte e noroeste fluminense, por conta deste convênio de cooperação feito entre o Centro de Referência Abdias Nazaré Cerqueira contra o racismo e o antissemitismo e o Núcleo de Referência Abdias do Nascimento contra o racismo, pertencente à Fundação Municipal Zumbi dos Palmares. Nós, nesse núcleo, nós éramos 2 advogados, eu e mais um colega, e uma assistente social e uma psicóloga. Então, nós atendíamos e muitas das vezes as pessoas vinham a Campos relatar as suas queixas, as suas denúncias, fazer as notícias crimes por conta das injúrias e das discriminações, normalmente do racismo, e nós atendíamos e ingressávamos com as ações judiciais da cidade de Pádua, São Francisco, Campos dos Goytacazes, só que nós tivemos problemas muito sérios nas nossas atuações, por conta desses racismos ou dessas injúrias raciais, muitas das vezes elas não tinham testemunhas, aconteciam em ambientes muito próximos das vítimas, ambiente de trabalho ou ambiente domésticos, e as pessoas, a gente arrolava as testemunhas não compareciam com medo de represália. Então, muitas dessas nossas ações, elas foram arquivadas. E deparamos também com uma luta, um enfrentamento muito grande por conta das delegacias de polícias. As vítimas procuravam essas delegacias e os delegados, os agentes das autoridades policiais, muitas das vezes deixavam de tipificar corretamente aquele evento que é ofensivo ao pertencimento étnico-racial. Então, ao invés de injúria qualificada pela raça ou injúria racial, colocava apenas injúria simples. Muitas das vezes, um fato mais grave, um ofensivo, por exemplo, obstar alguém de ser promovido ao emprego, por exemplo, ou deixar uma hospedagem, caso que já ocorreu na nossa militância judicial e jurídica, e aí os delegados ou agentes das autoridades tipificavam de outra maneira, de modo que a gente tinha que comparecer e muitas das vezes teríamos que fazer aquela que a gente chama de advocacia de combate, muito mais pela questão moral do que jurídica. E aí, conjugando a nossa militância lá de muitos anos com a nossa técnica jurídica, determinando muitas das vezes ao delegado, e se o delegado não quisesse, aí a gente então procurava o fiscal da atividade policial, que é o Ministério Público, levávamos então a notícia ao Ministério Público, aí a partir disso
nós podíamos, muitas das vezes, dar prosseguimento àquela ação penal, ou àquelas ações penais, de um modo geral. Você, além do cargo que você exerceu na prefeitura, você também, com a fundação, você também ocupou uma série de cargos na Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB. Conta para a gente sobre isso. Perfeito. O primeiro cargo que eu ocupei na Ordem dos Advogados foi na seccional do Estado do Rio de Janeiro, onde eu fui membro da Comissão de Igualdade Racial no período de 2011 a 2017. Então, a seccional, como vocês sabem, se localiza na Avenida Marechal Câmara, no Rio de Janeiro, e aí nós tínhamos um conjunto de advogados e advogadas, negros e simpatizantes, que debruçávamos sobre a questão racial e muitas das vezes levávamos para dentro da ordem, porque os advogados, os operadores do direito, de um modo geral, ainda têm em conta aquela falácia da democracia racial. Então, o primeiro momento, fazer um trabalho dentro da nossa casa, dentro da Ordem dos Advogados. Então, organizávamos palestras, simpósios, seminários, e muitas das vezes a gente orientava as vítimas de racismo na cidade do Rio de Janeiro e em todo o estado do Rio de Janeiro, já que nós estamos ligados à seccional. E no ano de 2019, nós fomos eleitos através de uma chapa, e aí eu tornei-me conselheiro da subseção da Ordem dos Advogados de Campos de Goytacazes, e também fui nomeado para presidir a Comissão da Igualdade Racial. E o trabalho é exatamente o mesmo. Nós orientamos as vítimas de racismo, como ela deve fazer em caso de uma ofensa dirigida ao seu pertencimento étnico-racial, bem como fazemos um trabalho de conscientização de advogados e advogadas acerca desta nódoa, dessa grua que sofre a população afro-brasileira de mais de 400 anos. Como foi que você incorporou a essa sua agenda as políticas de ação afirmativa? É muito curioso essa pergunta, foi muito curiosa e me faz rememorar os tempos idos, né? Eu me lembro bem, e você se lembra perfeitamente, que naquele primeiro momento o movimento negro tinha um papel. Nós desafiamos a ditadura militar, colocamos na agenda do Estado que, de fato, nós não vivíamos um paraíso multiétnico, um paraíso racial. Desmistificamos, desmascaramos o Estado brasileiro, que colocava para o conjunto da sociedade que o Brasil era um paraíso multirracial, multiétnico. Então, vivíamos sob a égide da democracia racial. Então, o que nós, do movimento negro, homens e mulheres ativistas, fizemos? Denunciamos racismo. Como é que era a nossa operacionalidade? Nós nos reunimos, várias reuniões, e as palavras de ordem era levar a luta antirracista para onde nós estávamos. Denunciamos em todos os campos de atividade onde professávamos nas nossas profissões, nas nossas academias, nas nossas faculdades, nos colégios, enfim. Então, denunciamos isso diuturnamente, mas entendíamos que não bastava somente a denúncia, nós tínhamos que avançar. E aí, com muita dificuldade, colocamos para o Estado brasileiro a necessidade de efetivamente fazer a igualdade racial nos campos político, econômico, social, de um modo geral. E como surge a ação afirmativa? Esta ação afirmativa, no primeiro momento, ela foi usada nos Estados Unidos da América, mas também foi utilizada em Israel, na Austrália, na Nova Zelândia, em vários países. Na Índia, exatamente. Primeiro foi a Índia, que foi inclusive colocada na Carta Constitucional, na Carta Magna da Índia, a necessidade de efetivamente igualar aquelas populações que estavam à margem do processo social.
E o que nós fizemos? Eu me lembro perfeitamente, Carlos. Você, numa viagem aos Estados Unidos da América, você, entusiasmadíssimo, trouxe a Affirmative Action. E aí me lembro que você reuniu um grupo de pessoas, de tão entusiasmado, você falou, olha, lá está fazendo a ação afirmativa. A gente podia fazer também, não basta só lutar contra o racismo. Então nós pegamos a bandeira da luta antirracista e começamos embrionariamente a colocar na agenda da sociedade brasileira e, insisto, reitero, levar para todos os campos da nossa atividade a necessidade de operacionalizar a ação afirmativa. E uma coisa bastante interessante, eu me lembro que inclusive é um objeto do meu TCC de graduação do curso de Direito e depois da minha dissertação de mestrado, quando eu falo da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, cujo Brasil é signatário desde 8 de dezembro de 1969. Esta convenção ela é de 1965 e está bem explícito no artigo 2º e no artigo 4º que os países signatários eles devem promover a igualdade em todos os campos da vida nacional. Veja você, Carlos, Convenção de 1965, internalizada no ordenamento jurídico brasileiro, 8 de dezembro de 69, e vivíamos regime de exceção jurídico-política, consignada na ditadura militar, na temível ditadura militar, e os militares que estavam à frente, que estavam à testa do governo, eles não operacionalizaram isso. E reitero, e mais uma vez eu insisto, olha, é um documento normativo internacional, cogente, obrigatório para aqueles países que são signatários, eles têm que operacionalizar do ponto de vista legislativo, do ponto de vista administrativo e do ponto de vista judicial. Eu, então, chegando ao estudo do direito, eu me deparei concretamente com os meus estudos, mais a militância, mais os meus estudos de direitos humanos, eu disse, é por aqui, o caminho é este. Mas nós já vimos operacionalizando a ação afirmativa, que tem sido um avanço, claro. A ação afirmativa tem como objetivo, tem como desiderato a correção das desigualdades históricas vivenciadas, experienciadas tristemente por grandes bolsões de população que vivem à margem de todo o processo social, político e econômico, como é o caso da população afrodescendente do nosso querido país, do nosso Brasil. Só para fechar, você acha que essas políticas têm sido realmente efetivas? Olha, Carlos, nós temos, olha, a convenção ela foi promulgada pela Organização das Nações Unidas em 1965. Foi internalizada formalmente em 1969. Porém, a luta do movimento negro da década de 60 trouxe esta convenção para a agenda do Estado brasileiro, de modo que ela começa a ser substancializada no ano de 2001, 2003, com a edição das leis, primeiramente das resoluções dos conselhos universitários, das universidades municipais de São Paulo, das universidades estaduais e depois das universidades federais. E depois consagrada a constitucionalidade através da ADPF número 86, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 2012, e esta ADPF 186, ela consagrou a constitucionalidade
das ações afirmativas no campo educacional e depois foi consagrado também na iniciativa privada e na iniciativa pública. E hoje, claro, eu diria ainda, em termos de história social brasileira, ainda está embrionando, de modo que nós já temos um conjunto enorme de universitários negros e negras. Hoje, aqueles jovens de 2001, 2003 já estão fazendo doutorado, já estão terminando doutorado, já estão trabalhando, de modo que ela está se espraiando em todos os campos de atividade. E hoje, mais ainda, minoritariamente, mas já é um avanço importante. A iniciativa privada já começa a entender a importância de efetivar, de substancializar a igualdade, e aí já começa a fazer a ação afirmativa no campo prático, no campo pragmático, importante para a nossa população afro-brasileira. Então, muito obrigado, Jorge, nosso querido Jorginho, pela toda a sua participação, toda a riqueza que você trouxe do ponto de vista da sua atuação na área política, na militância, e como é que essa luta vem se desenvolvendo nas últimas décadas. Muito obrigado. Eu quero agradecer imensamente o convite do Dom Filó, e agradecer imensamente a honra de ter sido entrevistado por você, meu amigo Carlos Alberto, de mais de 40 anos de amizade, e dizer que muita coisa ainda temos que fazer, até porque o racismo, como todos nós sabemos, ele é estrutural. Aquela perspectiva ideologizada, cunhada por Charles Hamilton e Stockley Carmichael, naquela perspectiva, ele é sistêmico, ou seja, ele está espraiado, ele está enraizado, está arraigado em toda a sociedade, em todos os campos de atividade. E hoje, vivenciando esse governo que nós estamos vivenciando, infelizmente, a gente tem percebido que ele tem sido atualizado, de modo que nós devemos continuar a lutar, devemos continuar levando a chama, a bandeira, fazendo tremular bem alto no horizonte a chama, a luta dos nossos ancestrais e especialmente do nosso Quilombo de Palmares, de Zumbi dos Palmares. E a luta deve e precisa continuar para os nossos filhos, para os nossos netos, de modo que tenhamos uma sociedade verdadeiramente justa, fraterna e igualitária para todos e todas. Muito obrigado, um prazer, estarei sempre às ordens. Muito obrigado.